Focou direito? Ok. Então... Oi, gente. Então, vamos começar a seguinte coisa. Vou começar com uma errata. Alô? Vou começar com uma errata porque eu fiz uma bobagem na aula passada. Na hora que eu fui... Não lembra na hora que a gente estava fazendo o anel? A gente estava fazendo o anel, calculando o campo magnético nesse ponto aqui, P. E aí eu falei o seguinte, olha... A gente precisa do vetor... A gente tem o vetor R, o versor R aqui. Temos o nosso dl aqui. E agora, o campo magnético aponta para onde? É dl, B. Então, o B, nesse caso aqui, está num determinado ângulo aqui para cima. DLRB. E a gente precisava do cosseno desse ângulo aqui. Tá bom? Lembra disso? Porque era a projeção na direção X que precisava. Precisava do cosseno desse ângulo. E aí, o que eu fiz de errado foi o seguinte, foi na hora de fazer a geometria, porque esse problema é muito parecido com o problema do capítulo 19, né? E aí eu disse para vocês, esse ângulo θ aqui é o mesmo ângulo θ que tem aqui embaixo. Obviamente que não é. Obviamente que não é. Esse era o caso de quando a gente estava fazendo eletrostática. Aqui não é o mesmo ângulo. Mas não é uma coisa louca. Por quê? Porque aqui, o R está aqui para baixo, continua aqui para baixo. E o que a gente sabe? A gente sabe que esse ângulo, o dB, esse vetor dB e o R estão fazendo 90 graus. Então, esse ângulo total é 90 graus. Tá certo? Então, esse ângulo pequeno aqui é 90 menos θ. Esse ângulo aqui é 90 menos θ. E agora, então, esse ângulo aqui, né, seria θ. Que aqui é 90 graus de novo. Então, quando eu escrevi, na aula passada, eu escrevi que cosseno de θ era x sobre o raio. Não, o cosseno de θ é esse raio grande aqui, ó, dividido pelo raio, pela distância r. Tá certo? Tá bom? Cosseno adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então, na hora que a gente fez a conta, o que apareceu assim, olha, apareceu no numerador, apareceu um x vezes r. Não, na verdade é r quadrado no numerador. Tudo bem? Ok? Eu peço ajuda aqui, eu olhei para o quadro assim, e eu sabia que tinha uma coisa errada, mas eu fiquei parado, eu fiquei vendo o vídeo, né? Fiquei olhando para o vídeo e disse, tem uma coisa errada, mas... Então, vamos continuar. E acabei esquecendo, não vendo. Tá? Bom. Então, agora que a gente passou por isso, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar conversando sobre a lei de Ampère. Então, na aula passada, a gente terminou olhando para um solenoide. Todo mundo lembra da história do solenoide? A ideia do solenoide é que você tem um cilindro e em cima desse cilindro você enrola um fio. Então, olha, eu peguei o meu fio, enrolei, olha, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora. Então, agora, estou dizendo, olha, tem uma corrente I entrando aqui, uma corrente I saindo aqui embaixo. Tá bom? E agora, o solenoide, então, dentro do solenoide, aparece um campo magnético, gerado por essa corrente. Como é que você faz essa conta? Bom,
A maneira mais simples é pela lei de Ampère, e foi o argumento que eu dei na aula passada. A lei de Ampère diz que a integral sobre um caminho fechado de BdL é igual a μ0 vezes a corrente I, que passa por dentro desse caminho. Então, eu vou botar I no interior do caminho. Tá? Bom, se eu então imagino o caminho, que caminho eu vou escolher? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Para você saber qual caminho vai ser útil para você, você tem de saber um pouco da física que está acontecendo ali. A primeira coisa é que o solenoide é infinito. Se o solenoide é infinito, o valor do campo magnético não pode depender de onde eu estou no solenoide. Então, se eu estiver aqui, 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 tem que ser o mesmo. Tá? Agora, se ele é infinito, o que eu posso imaginar do campo magnético do lado de fora do solenoide? Quanto ele vale? Zero. Por quê? Porque se o solenoide é infinito, as linhas de campo que deveriam circular em torno desses fios, elas continuam andando naquela direção, mas elas nunca retornam. Porque o solenoide é infinito. Na verdade, os solenoides não são infinitos, eles são finitos. Então, mas o que acontece é que as linhas, olha, à medida que você vai fazendo um solenoide cada vez maior, as linhas elas vão tendo que fazer curvas mais abertas. Então, aqui a densidade das linhas, aqui perto, olha, vai ficando menor. E é isso que a densidade das linhas ser menor significa que o valor do campo é menor ali. É isso que esse desenho significa. Bom, mas a gente está fazendo um solenoide infinito. No instante em que você faz o solenoide infinito, o que mais que eu posso dizer sobre a intensidade do campo dentro do solenoide, em diversos pontos dentro do solenoide? Ela é uniforme. Ela não vai depender exatamente de onde eu estou. Tá? No eixo ali, você sabe, você consegue imaginar se eu fizer uma coisa aqui exatamente aqui no eixo? É o que você imagina mesmo. Olha, está aqui, tem uma simetria entre em cima e embaixo. Agora, quando você sai dali, como as linhas não saem do solenoide, elas estão confinadas ali dentro, tá? Elas todas têm que ser iguais. Você não tem um lugar onde as linhas elas estão divergindo assim. Então, elas vão todas paralelas e a densidade delas também vai ficar uniforme. Então, o caminho que eu vou escolher tem que explorar todos esses fenômenos. Primeiro, as linhas são paralelas ao eixo do solenoide. Segundo, do lado de fora o campo é zero. Então, o caminho que eu vou escolher, o mais apropriado nesse caso, é um retângulo aqui, ó. Agora, esse é um caminho, não tem nenhum fio passando por ali, mas é um caminho que eu escolhi para fazer a lei de Ampère. Então, ele tem 4 segmentos. 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai escolher uma direção para o caminho. Quando você resolve esse problema, essa aqui é uma integral de caminho, a gente tem que escolher uma direção que a gente vai seguir o caminho. Podia ter seguido no sentido horário ou no sentido anti-horário. Que direção eu vou escolher? Eu vou escolher a direção que é mais interessante, que qualquer uma das duas resolve. Mas se eu usar a regra da mão direita já de primeira, eu já vou encontrar os ângulos todos corretos, os ângulos dando zero. Vamos fazer o seguinte, olha, botei meu dedo na direção em que a corrente está entrando no quadro, a corrente aqui dentro, e olha só, o caminho que apareceu, o meu DL, está circulando no sentido anti-horário. Eu escolhi esse caminho porque essa já é a direção em que o campo magnético vai estar circulando. Foi por isso que eu fiz isso. Eu escolhi a direção do DL, eu escolhi a mesma direção em que o campo magnético circula. Então, quando eu fizer o ângulo entre esses dois vetores, vai dar zero. Né? No caso aqui embaixo vai dar zero. Então, essa integral é quebrada em 4 integrais. Integral de B, módulo de B, dl, cosseno do ângulo entre esses dois vetores.
mais a integral na parte 2 e na parte 4, B dl cosseno do ângulo entre os dois, mais a integral na parte 3 de B dl cosseno dos dois, entre os dois. Bom, quanto vale a integral na parte 3? Zero, porque B é zero, o módulo de B é zero. Quanto vale na parte 2 e na parte 4? Bom, se o campo magnético está aqui, ó, nessa direção, qual é o ângulo entre o B e o meu DL? Agora, o meu DL, nesse segmento 2, olha, ele aponta para cima. Nesse segmento 4, ele aponta para baixo. E o B nessa direção. Qual é o ângulo entre os dois, então? 90. Então, vai ficar cosseno de 90, que é zero também. Então, o único termo que sobrou é esse daqui. A integral de BDL cosseno de θ no segmento 1. No segmento 1, qual é o ângulo entre DL e B? Zero. Então, vai dar cosseno de zero, que dá 1. Então, esse aqui é 1. Agora, eu uso a informação que eu ganhei, que eu sei da física. O solenoide é infinito, então o módulo de B não depende da posição ao longo do segmento 1. Então eu vou e tiro o módulo de B da integral. Integral dl sobre o segmento 1. Bom, aí agora eu tenho que fazer essa integral. Para isso, agora eu vou botar mais um nome no meu desenho. Que esse segmento tem um tamanho L. Vou botar um L pequeno. Então, essa integral é a integral dos pedacinhos dl ao longo desse segmento. Quando eu somo todos os dl's, eu acho L. Então, isso daqui fica escrito como módulo de B vezes L. Agora, isso, pela lei de Ampère, é igual a μ0, que é essa constante, vezes a corrente no interior do quê? No interior do caminho que eu escolhi. Então, se eu escolhi esse L nesse desenho dessa forma, quantos fios eu tenho? 2. Então, eu tenho 2 fios entrando dentro do quadro, dentro desse segmento, dentro desse quadrado. Tá? Só que, na verdade, como eu fiz L, né, eu vou dizer que existe um número N, que é o número de enrolamentos que eu tenho nesse comprimento L. Vezes o quê? Vezes a corrente que está passando no fio. Então, agora eu encontrei que o módulo do campo magnético é μ0 N sobre L vezes a corrente I. Isso daqui é o quê? É o número de espiras por unidade de comprimento. Então, é μ0 N I. Tá bom? Então, esse é o campo magnético dentro de um solenoide. Agora, vamos fazer um outro problema. O outro problema é o seguinte. Imagina que eu não tenho um solenoide, mas que eu tenho um fio infinito. Nesse meu fio, nesse fio que eu vou colocar aqui, ó, indo para dentro do quadro, tem uma corrente I. Tá? Qual é o campo magnético gerado por esse fio? Todo mundo já tem que saber de cabeça, né? μ0I sobre 2πr. Então, se eu chegar aqui, eu vou a uma determinada distância R do meu fio, esse campo magnético está circulando na direção horária ou na anti-horária? Na direção horária, certo? Olha, eu dedo na direção da corrente e ele está circulando aqui em volta. Então, olha, o meu campo magnético está fazendo assim, ó. Tá? Se eu chego agora e eu coloco um outro fio do lado de cá, também passando uma corrente I, como é que vai ser o campo magnético desses caras? Então, o fio é infinito. O campo magnético desse cara aqui, agora eu vou fazer em verde, nesse ponto, também, de novo, vai ter um círculo, de novo, circulando na direção anti-horária,
Então aqui, olha, esse aqui é o B devido ao primeiro fio, esse aqui é o B devido ao segundo fio. Nesse ponto os dois cancelam. Tá bom? Agora, e nesse ponto daqui? Eu vou pegar um segundo círculo aqui em volta. Nesse ponto aqui, o B branco, olha, aponta para cá. E o B verde aponta para cá. A resultante é a soma dos dois. Tá bom? Se tiver a mesma distância, vai dar para lá. E aqui em cima? Aqui em cima, o verde, olha, está indo para cá. E o branco, o vermelho, o branco está indo para baixo. Então ele aponta nessa direção. Então todo mundo está entendendo como é que eu estou somando esses vetores? Então aqui embaixo eu estou somando os meus vetores pelo princípio de superposição. Eu imagino que primeiro eu só tenho um fio, vejo o campo devido a esse fio. Vejo um outro fio, vejo o campo devido a esse fio. Depois eu vou e somo os dois. E aí eu vejo para onde os campos estão circulando. E agora se eu botasse um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto fio, você pode repetir esse processo o quanto você quiser. Então agora vamos imaginar então que eu tenho uma quantidade enorme de fios, um do lado do outro. Então aqui está o primeiro fio, aí eu tenho um segundo fio aqui, um terceiro fio, um quarto fio, um quinto fio. Eles estão bem do lado, um do lado do outro. A pergunta então é, qual é o campo magnético? Imaginando que eu tenho um plano infinito de fios. Eu tenho um bando de fios, um do lado do outro. Tá bom? Tem um bando de fios, um do lado do outro. E agora eu quero saber o campo magnético aqui embaixo. Como você faz? Como é que você chutaria fazer esse problema? Você poderia fazer um por um. Poderia fazer um por um, parametrizar, dado um ponto. A primeira coisa que você vai ter que você tem que imaginar é o seguinte: o plano é infinito. O plano é enorme, infinito. Para onde vai apontar o campo magnético? Se eu botar a minha regra da mão direita, embaixo do plano, o campo magnético tem que apontar na direção da janela. Em cima do plano, ele tem que apontar para a porta. Como o plano... Agora, ele vai ser... vai ser oblíquo? Ele vai ter alguma dessas características? Vai ser estranho? Provavelmente não, né? Por quê? Porque se eu olho para esse fio que está aqui e calculo nesse ponto o campo magnético devido a esse fio, ele aponta nessa direção aqui. Agora, se eu pego um fio que está simétrico, exatamente na mesma distância do outro lado, ele vai gerar um campo magnético para baixo. Então, a resultante dá nessa direção paralela. Para cada ponto que eu tenho aqui, que eu escolho um fio, vai existir um fio do outro lado que compensa exatamente a componente Y. Então, o campo magnético, aqui embaixo, ele é paralelo ao plano e aponta na direção da janela. E o campo magnético aqui em cima é paralelo ao plano e aponta na direção da porta. Tá bom? Bom, aí a minha pergunta é, e agora como é que você vai calcular esse problema? É claro que você pode fazer exatamente o que você disse. Resolver o problema de cada um desses fios individualmente, parametrizar a contribuição X de cada um em função da posição ao longo do plano e depois integrar de menos infinito a mais infinito. Agora, a lei de Ampère ajuda você a resolver esse problema de uma outra forma. Exatamente como a lei de Gauss, lembra? A lei de Gauss, ela valia para uma carga, valia para uma distribuição de cargas, para quando você quiser usar o princípio de superposição, você podia usar. Agora, na verdade, a lei de Gauss ela se aplica ao campo como um todo. Então, se eu tiver informação suficiente sobre esse problema, eu posso usar diretamente a lei de Gauss e encontrar o campo total, a soma de todos.
Então vamos lá, a nossa lei de Ampère é a integral sobre um caminho fechado de BdL de μ0 e no interior desse caminho. Que caminho eu vou usar? Que caminho vocês acham que é apropriado, dada aquela configuração de campos? Um retângulo. E eu vou usar um retângulo bem aqui no meio. Não precisava, mas vou usar. Qual é a orientação que eu vou usar para o meu DL? Eu vou usar no sentido anti-horário porque eu não quero trabalhar com aquele sinal de menos. Poderia ter feito no outro? Poderia, mas eu vou fazer assim. No sentido anti-horário. Sim? No sentido horário, obrigado. No sentido horário. Eu não quero trabalhar com aquele sinal de menos. Então, agora eu vou fazer vou dividir a minha integral em segmentos. 1, 2, 3 e 4. Então agora eu vou fazer a integral sobre a parte 2 mais a parte 4 de b dl cosseno de θ mais a integral 1 de b dl cosseno de θ mais a integral sobre a parte 3 de b dl cosseno de θ. Quanto dá a integral 2, 4? Quanto dá a integral sobre o segmento 2 e o segmento 4? 0. Porque o campo, eu já disse para você, o campo tem essa direção. O DL está para cá, tem um ângulo de 90 graus entre os dois. Então, em 2 e 4, esse cara dá 0. No segmento 1, bom, segmento 1, de novo, o plano é infinito. Se o plano é infinito, o que eu posso falar sobre o módulo de B? Ele é constante na integral. Se ele é constante na integral, a gente tira ele da integral e ficamos com a integral de dl. Então vai ficar b, módulo de b, a integral sobre o segmento 1 de dl. Mas agora, o cosseno, o ângulo entre os dois é 0, né? Porque dl a gente escolheu nesse sentido, que é o mesmo de b. E na de região 3, o módulo de b também é constante, saiu da integral. E agora nós ficamos com o campo, a integral dl do cosseno de θ. Quanto é o cosseno de θ? Oi? O cosseno, o cosseno de 0 que dá 1 também, nessa região 3. Aqui tem um detalhe que é um detalhe importante. Em princípio, esse aqui é o campo embaixo, aqui é o campo em cima. Então aqui é o campo embaixo, e aqui é o campo embaixo, eu vou chamar de B pequeno, e aqui é o em cima, na parte de cima. Em princípio, eles podiam ser diferentes, mas eu escolhi o meu quadradinho, o meu retângulo, exatamente no meio. Se eu escolho ele exatamente no meio, além da simetria de translação ao longo do plano, ao longo dessa direção, eu tenho uma outra simetria. Qual que é ela? De espelho, de cima e embaixo. Se você pegar aqui, olha, e você refletir esse problema para cima, ele tem que parecer igual, né? Se eu rodar ele de 180 graus. Eu rodo, pego assim todo o plano e rodo ele. Ele tem que parecer igual. Então, ele tem uma simetria adicional, que me diz que o B em cima é igual ao B embaixo, o módulo deles. Eu vou chamar isso só de módulo de B. Então, se eu chamar esse segmento aqui, esse tamanho de L, de novo, a soma dessas minhas duas integrais me deu 2 módulo de B vezes L. Todo mundo entendeu isso? Entenderam? Sim? Então, isso aqui dá L, esse aqui dá L. Por causa dessa simetria adicional, esse B é igual a esse, então eu somo os dois. Deu 2BL. Isso tem que ser igual a μ0 vezes a corrente que está no interior do quadrado. A corrente que está no interior do quadrado, quanto vale? N vezes I, exatamente. N é o número de fios
que eu tenho naquele quadrado, vezes a corrente I. E aí eu cheguei à conclusão que o módulo do campo magnético é μ0 N sobre L vezes I, ou, de novo, dividido por 2, μ0 N pequeno I sobre 2. Tá bom? Então, para a gente lembrar depois, eu vou escrever aqui explicitamente. Se eu chamo isso aqui de o meu eixo X, esse meu B vai ser o quê? Esse meu B é μ0 sobre 2 NI, certo? μ0 sobre 2 NI. Agora aqui eu botei um vetor. Então eu tenho que botar qual é a direção dele. É na direção I. Tá bom? E aqui em cima, o meu campo magnético é μ0 sobre 2 NI, só que ele agora aponta na direção oposta. Então é menos I. Tá bom? Agora o mais interessante é que como o plano é infinito, a intensidade do campo vai depender da distância que eu estou do plano? Ah, é o contrário, obrigado. Então, para lá, o campo magnético para cá e ele tem que vir para cá. Então, aqui é mais I e aqui é menos I. Obrigado. Valeu. Então, a intensidade do campo não depende da distância que eu estou. O que é muito parecido com aquilo que a gente viu no eletromagnetismo, certo? Quando você fazia o capacitor de placas paralelas, né, a placa infinita, a intensidade do campo elétrico não dependia da distância que você estava da placa. Aqui é a mesma coisa, a intensidade do campo magnético não depende da distância que você está do plano infinito de fios. Tá bom? Bom, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui embaixo um outro conjunto de fios. Só que esses fios estão indo na direção de vocês. Deixa eu fazer eles verdinhos. Tá? Então, tudo que for referente a esses fios aqui de baixo, eu vou escrever em verde. Tá? Eu quero encontrar o campo magnético total no problema. Quero encontrar o campo magnético total. Mas agora, eu tenho esse plano embaixo. O que eu vou fazer? Vou reduzir o problema ao problema que eu já sei. Eu tenho dois planos. Eu já resolvi o primeiro plano, o vermelho, usando o princípio de superposição e a lei de Ampère. O princípio de superposição para entender a direção dos campos magnéticos e depois a lei de Ampère, que calculava o campo total devido ao primeiro plano, ao plano vermelho. Oi? Vai dar uma coisa muito parecida com o solenoide. Então, mas agora, vamos fazer o seguinte. Vamos botar o campo, vamos ver o que acontece com o campo verde, com o campo devido aos fios verdes. De novo, pela minha regra da mão direita, o meu campo verde vai apoiar, vai em cima dele, apontar na direção da janela. Então, o meu campo aqui, olha, verde, vai ser o B verde, vai ser menos μ0 sobre 2 NI. Aqui em cima, ele também é menos μ0 sobre 2 NI. Agora, aqui embaixo, ele é, o B verde, é μ0 sobre 2 NI na direção da porta. Para lá. E o meu vermelho vai dar μ0 sobre 2 NI na direção da janela. NI. Então, na hora que eu somar os dois problemas, como você disse, eu encontrei uma coisa muito parecida com o solenoide. A soma desses dois campos
aqui dentro, entre os dois planos, aponta para a janela e vai me dar B μ0 menos μ0 sobre 2 NII. Mais o outro, esse mais esse, é 1/2 mais 1/2, eu tiro o 2. Agora, aqui do lado de fora, em cima dos planos, esse campo magnético deu 0. Um está apontando para a janela, outro apontando para a porta. E aqui embaixo, o campo total também deu 0. Então, só tem plano entre os dois. Bom, agora como é que você faz um monte de fios desses? Você podia fazer um monte de fios desses. Mas e se eu pegar um pedaço de metal, uma placa de metal, e aí eu ligo numa bateria a minha placa de metal? Você não tem corrente passando pela placa de metal? A corrente ela vai passar por um pedacinho da placa ou ela vai espalhar pela placa inteira? Espalha pela placa inteira. Então, o que você está vendo aqui, olha, é um modelo, é uma maneira simples da gente calcular o que acontece quando você passa uma corrente sobre uma placa de metal. Eu pego uma placa de metal, aplico uma diferença de potencial, passo uma corrente nela e ela vai gerar esse campo magnético aqui, ó. Agora eu pego duas placas de metal e agora entre as duas, passando corrente em direções opostas, os campos se somam e do lado de fora eles se cancelam. Muito parecido com o problema do capacitor. Tá bom? Todo mundo entendeu? Ok. Agora, no problema do capacitor, eu resolvi, olha, uma placa, outra placa, usei o princípio de superposição. Mas teve um momento em que eu disse, olha, a lei de Gauss ela é válida para o campo total. Se ela é válida para o campo total, então eu devo poder calcular diretamente o valor entre as placas. Certo? Mas para isso eu precisei de uma informação adicional. Qual que era essa informação adicional? Era o valor do campo elétrico dentro da placa de metal. Que é quanto? 0. Então, aqui a mesma coisa vai valer. Imagina que eu tenho dois planos e que eu quero calcular o campo magnético entre eles. Bom, se eu quero calcular o campo magnético entre eles, eu posso usar diretamente a lei de Ampère. Vou escolher que caminho. Bom, vai depender daquilo que eu sei. Agora, o campo magnético do lado de fora e entre as duas placas é o mesmo? Não, não é o mesmo. Se eu digo que os planos são infinitos, se eu agora vejo que eu tenho linhas de campo circulando aqui dentro, entrando aqui dentro, exatamente como no caso do solenoide, se os planos são infinitos, elas não conseguem sair da região entre os planos. Então, o campo magnético total, agora, tem que ser 0 do lado de fora. Então, se você escrever bem, argumentar bem, você pode dizer isso já de cara. E agora, então, a gente vai pegar um caminho que explora esse fato. Os planos são infinitos, então eu sei que B é perpendicular, paralelo aos planos. B é 0 do lado de fora, eu fico só com o comprimento aqui dentro. Qual vai ser a resposta? μ0 N vezes I. Vai me dar diretamente μ0 N vezes I na direção menos I. Todo mundo entendeu? Eu fiz meio rápido, mas se não entendeu, eu faço de novo. Fala para mim. Sim? Mas eu tive de usar uma informação adicional, que era essa. Tá bom? Que o campo magnético era 0 do lado de fora. Exatamente como na lei de Gauss. Então, por que a gente fez isso? Para mostrar que a lei de Ampère, nela vale o princípio de superposição, mas que ela pode ser usada de maneira direta para calcular o campo total. Ela dá o campo total para uma distribuição de correntes. Tá bom? Fala. Sim, sim.
Você entendeu por que o campo magnético é zero, seria zero do lado de fora? Tá? Então, exatamente pela mesma razão que o solenoide. Os campos, olha, esse aqui gerou um campo aqui para dentro. Só que a linha tem que circular, ela não consegue fechar. Então, porque o campo plano é infinito. Então, do lado de fora, o campo é zero. Então, agora, a gente vai quebrar o nosso problema em 4 segmentos. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. No segmento 2 e 4, essa integral, olha, eu escolhi o meu DL nessa direção, o meu DL está para cá, só que o B faz 90 graus com esses dois DLs aqui, ó. B está para cá, DL está para baixo. Tá bom? Então, de novo, porque o cosseno de 90 é zero, esses dois caras não contribuem. Na região 3, agora eu vou dizer que o campo é zero. Então, esse cara dá zero. Só sobrou a região 1, o segmento 1. E o segmento 1 vai dar módulo de B, integral de dl, que eu vou chamar de L. E isso vai ser igual a I vezes as correntes que eu estou aqui, μ0. μ0, N grande, I. Ou seja, eu obtive o resultado que eu tinha antes, para as duas placas. Tá bom? Então, agora, isso é uma maneira de como você, com correntes, com dois pedaços de metal, você gera um campo magnético mais ou menos uniforme, né? Não era uma dúvida que a gente tinha. Como é que você gera um campo magnético uniforme? Então, agora você já sabe como você faz um eletroímã. Isso, se tiver do contrário da de baixo. Se as correntes estiverem na mesma direção, o que acontece? Se agora no verde aqui... Se as correntes estiverem na mesma direção, entre os dois, agora vai dar zero. E você vai encontrar um campo não nulo do lado de fora. Mas se você olhar bem de longe, o que você imagina que ia acontecer? Não era como se eu pegasse bem de longe, a separação entre os dois planos vai ficando cada vez mais pequena, menor, mais pequena, menor. Até uma hora que é como se você tivesse o dobro de número de fios por unidade de comprimento. É como se você tivesse um único plano entrando dentro do quadro. Tá bom? Todo mundo entendeu? Não, porque é porque eu sou míope, então quando eu vejo de longe eu não consigo separar os dois. É só por isso. Não é que a distância vai diminuindo, o que vai diminuindo é a nossa apreciação de que são duas coisas separadas. Você pega, dois átomos, você olha de perto, são dois átomos, tem um aqui e tem outro ali. Quando você olha bem de longe, você já não consegue separar os dois pontos. A questão falando de dois fios, corrente na mesma direção. Isso. Aí a foto era que eles se atraíam. Sim. Então, você lembra da força sobre fio? Lembra da expressão? Como é que é a expressão da força sobre fio? A expressão da força sobre fio é a seguinte: olha, você tem um primeiro fio, as correntes estão indo na mesma direção. Essa corrente está indo na sua direção, essa corrente está indo na sua direção, tá bom? São dois fios. Então, a gente vai olhar qual o campo magnético devido ao primeiro fio. O campo magnético devido ao primeiro fio passa a corrente e está gerando um campo magnético. Indo corrente na sua direção, sobre o fio 2, o fio 1 gera um campo magnético para cima, tá bom? Então, agora a gente vai usar a expressão da força sobre um fio. dl, a expressão da força sobre fio, ó, F sobre um fio, é μ0 I L produto vetorial com o campo magnético B. Tá? Então, se esse fio está passando uma corrente na sua direção, L é um vetor que aponta na direção da corrente e tem o tamanho do fio. Então, IL B, o campo magnético aponta na direção
É B vetor E, acho que é isso mesmo. O campo magnético aponta na direção para cima, então L, B, a força, o resultado, aponta na direção do fio, para cá. Tá certo? Acho que... Tá certo, né? E se você fizer agora, qual é o campo magnético sobre o fio 1 devido ao fio 2? Pela nossa regra da mão direita, aqui em cima, o fio 2 gera sobre o fio 1 um campo magnético para baixo. Então vai lá, L, B, a força aponta para dentro. Então, esse fio sente uma força na direção do primeiro fio e o segundo fio sente uma direção na força do primeiro fio. Oi? Numa direção, seja uma força na direção. É que eu saí do script, então confundiu tudo. Eu acho que tem o... É só IBL, obrigado. Eu saí do script, me confundi todo. Mas é que eu já tinha falado disso na semana passada, na semana passada. Eu tinha falado isso na quinta-feira passada. Tá? Bom. Então, agora, a gente sabe gerar um campo magnético, a gente tem um eletroímã. Eu vou fazer uma outra pergunta agora. Um cabo coaxial corresponde a um fio central que é cercado por um cilindro metálico externo. Os dois são separados por um material isolante. Um passa uma corrente I no cabo central, você passa uma corrente I no cabo central e uma corrente menos I no cabo externo. Qual o campo elétrico e magnético nesse problema? Então, o que você tem? Você tem um fio que passa uma corrente I na direção de vocês aqui. E aqui de fora, eu vou passar uma casca metálica, né, um fio trançado, por volta. Uma casca é um fio trançado. Então, tem um fio indo aqui em volta, um pedaço de plástico isolante, e aí eu enrolo, eu faço uma mecha, né, de metal do lado de fora. Então, esse daqui é o problema equivalente ao nosso capacitor cilíndrico. Só que agora, em vez de ter cargas estáticas, eu tenho cargas em movimento. Do lado de fora, eu estou passando uma corrente I para dentro do quadro, do lado de dentro, uma corrente I para fora do quadro. Como serão os campos magnéticos? O campo magnético gerado pelo fio de dentro circula, tudo bem? Você tem que, de novo, usar o princípio de superposição. Então, o campo magnético, existe uma simetria no problema? Primeira coisa, tem. É simetria cilíndrica, ele indo lá para o fundo da sala. Então, eu vou pegar e vou usar a minha lei de Ampère, que nesse caso que eu tenho uma simetria no problema, a lei de Ampère é útil. Eu vou pegar, não está muito circular, mas eu faço um círculo de raio R aqui em volta. E agora eu vou me perguntar qual é o campo magnético devido a esse fio infinito. Quanto seria? O problema é se tem uma simetria, não tem? Mas é essa cilíndrica. Então, eu sei que o campo magnético aqui, ele está circulando dessa forma. Eu vou escolher o meu DL também nessa direção. Como o problema tem uma simetria cilíndrica, o módulo do campo magnético tem que ser o mesmo sobre todos os pontos a uma mesma distância R do fio. Então, essa integral, de novo, vai me dar 2πr vezes o módulo de B. Tá bom? Pela simetria do problema. Lembra? Foi aquilo que eu falei. Quando você for resolver, você tem que escrever essas coisas. Não basta só você
escrever as equações. Eu tenho um monte de coisas que eu falo aqui, mas que eu não escrevo no quadro. Mas na hora que você estiver resolvendo, você tem que escrever para você mesmo se convencer que está certo e convencer a pessoa que está corrigindo a sua prova. Isso é igual a μ0, a corrente que passa ali dentro. Então, nós encontramos que o campo magnético B é igual a μ0I sobre 2πr. Bom, mas e essa corrente que está passando do lado de fora? Ela importa? Não, ela não importa. Por quê? Porque aqui é a corrente I no interior do caminho. E o caminho que eu escolhi é esse pontilhado. Só importa a corrente que está passando dentro dele, I. Agora, e o campo magnético do lado de fora dos dois cilindros? Então, de novo, eu vou passar um caminho circular. Por quê? Porque tem uma simetria cilíndrica nesse problema, um caminho circular aqui em volta. Alguma coisa vai mudar nessa parte da minha lei de Ampère? Não. O módulo de B, nesse momento, eu não sei quanto é, mas eu tenho certeza que o módulo dele é o mesmo em qualquer ponto sobre a linha pontilhada. O ângulo entre ele e o DL também é o mesmo. É zero, de novo, porque, olha, independente do que aconteça, o meu zero é para o cara de dentro e 180 para o cara de fora. Independente do que aconteça, olha, eu tenho dois campos. Um campo verde, que é devido a esse cara daqui, e um campo vermelho que circula na direção oposta, devido a esse cara daqui. Então, o ângulo é 0 ou 180, dependendo do que eu estou olhando. Bom, mas o que vai acontecer com a corrente agora? A corrente não é a corrente no interior? A corrente no interior, nesse caso agora, é a corrente I, e tem essa corrente outra aqui que está indo para dentro do quadro. O sinal que eu vou dar para ela é positivo ou é negativo? Negativo. Se eu escolhi o meu DL para cima, lembra? O meu vetor área aponta para fora do quadro, ó, DL aqui, ó, DA aponta para fora do quadro. Toda corrente que apontar na direção do DA, eu vou botar como um número positivo. Aqui apontar na direção oposta, eu vou botar no número negativo. Se essa aqui era I, esse daqui vai entrar como menos I. Então, na minha lei de Ampère, esse cara deu zero. Ou seja, como o R não é nulo, o módulo de B é zero. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim? Sim, sim? Então, o que acontece no cabo coaxial? No cabo coaxial, que é aquele cabo da net, a gente já tinha visto que o campo elétrico estava confinado ali dentro. E agora a gente viu que o campo magnético também está confinado dentro do cabo. Tá certo? Dentro do cabo ele vai ter um valor aqui, que começa nesse ponto aqui, olha, tem um R, esse aqui é o R do fio, RA do fio. Lembra? A gente calculou o campo dentro do fio. O campo dentro do fio, o magnético, ele cresce linearmente até a gente chegar no fio, RA. Aí agora, depois disso, a gente viu que ele tem que cair como 1 sobre R. Aí ele cai como 1 sobre R. Até que ele chega nessa distância aqui, ó, RB interior. Quando ele chega, deixa eu desenhar maiorzinho, né? Aqui, ó, RA. Até que ele chega a RB interior. Quando ele chega em RB interior, depois disso, cada caminho que eu vou pegando aqui, ó, eu vou pegando caminhos aqui cada vez maiores, pegando mais áreas, vai tendo mais corrente passando. Ele começa a decrescer. E ele decresce até eu chegar no RB exterior. No RB exterior. RB interior, RB exterior. E aí, depois disso, ele é zero. Então, o campo magnético dentro do cabo coaxial também fica contido dentro do cabo coaxial.
exatamente como o campo elétrico. Lembra? Como é que era o campo elétrico dentro do cabo coaxial? Vamos lembrar disso. Então, aqui a gente já viu que o campo magnético está circulando aqui em volta. Agora, como é que era o campo elétrico? Se eu tenho aqui ó, um fio carregado, carga positiva, as linhas de campo têm que fazer o quê? Tem que sair, certo? Então, as linhas de campo, olha, fazem assim. De campo elétrico. Então, olha, o campo elétrico sai radialmente e o campo magnético circula em torno do fio, tá? Estudem essa figura, porque a gente precisa dela para fazer uma parte importante do capítulo 23 e o comecinho do 24. Oi? O campo magnético, ele cresce dentro do fio, linearmente. Por quê? Porque eu vou pegando círculos cada vez maiores, eu tenho mais corrente passando. Certo? Aí, quando eu saio e começo a pegar círculos aqui do lado de fora, a quantidade de corrente não aumenta mais, porque ela está confinada no fio. Então, ele começa a decair como 1 sobre R. Então, ele sobe linearmente, aqui ele vai crescendo como R, linear. Depois, ele começa a decair como 1 sobre R, quando eu estou entre essa região, o final do primeiro fio, e o começo do segundo fio, da capa por fora. E agora, quando eu começo a entrar dentro da capa externa de metal, da malha metálica aqui em volta, cada vez eu passo a ter mais corrente circulando aqui, ó. Tenho corrente, 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 corrente. Então, ele vai decaindo até uma hora que eu chego do lado de fora completamente, tá? E aí ele tem zero, ele dá zero, porque essa corrente cancela com essa daqui. Tem uma aproximação aqui que eu disse que a corrente está uniformemente distribuída dentro do fio. Mas é uma boa aproximação. Tá bom? Todo mundo entendeu? Ok. Então, mas estudem esse cabo coaxial. Ele vai ser útil para a gente, importante para a gente. No capítulo 23. Bom. Agora, tem mais dois problemas de lei de Ampère que eu quero fazer com vocês. O primeiro é um problema conceitual. E ele diz o seguinte, olha, usando a lei de Ampère, mostre que em uma região do espaço onde não há corrente, o campo magnético não pode ser simultaneamente unidirecional e não uniforme. Então, olha, numa determinada região do espaço, o campo magnético ele não tem corrente. Primeira coisa. A segunda coisa, ele não pode ser unidirecional. E a terceira coisa, uniforme. Não uniforme. Ele não pode ser simultaneamente. Ele não pode ser unidimensional e não uniforme. Ele não pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Unidirecional, então, como é que você prova uma coisa dessas? Normalmente você prova por absurdo. Né? Então, vamos supor essas coisas. Então, a primeira coisa é que não tem corrente. Então, vamos lá. Minha lei de Ampère diz que a integral sobre um caminho fechado de B dl tem que ser igual a μ0 a corrente no interior. Mas eu já sei que... primeira coisa, eu vou supor que não tem corrente. Então, ele é zero. Agora, ele não pode ser simultaneamente unidirecional e uniforme. Então, unidirecional quer dizer que ele aponta numa mesma direção. Então,
Essa segunda hipótese é que o campo magnético está todo apontando na mesma direção, nessa direção aqui, ó. Tá bom? Isso quer dizer que ele é unidirecional. Ok? Então, se eu tenho um campo magnético nessa direção, apontando desse jeito, qual é o caminho que eu vou escolher para maximizar a informação que o unidirecional quer dizer? Que caminho você escolheria? Não tem que escolher um caminho para a lei de Ampère. Qual o caminho? Qual? Um retângulo, né? Porque se eu colocar um retângulo, eu sei o ângulo entre o campo magnético e o DL que eu vou ter que escolher aqui para todos os pontos. Então eu vou escolher esse caminho aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Tá bom? E esse daqui, então, eu vou chamar de B na posição 1 e esse aqui é B na posição 2. O que eu estou dizendo, então, por que eu coloquei Bs diferentes? Porque essa é a condição 3, ele é não uniforme. Então, os Bs têm que ter valores diferentes. Então, agora vamos calcular esse cara aqui, olha. Então, eu sei que o B vai para lá, então vamos escolher um determinado caminho. Esse caminho. Orientei dessa forma. Aqui embaixo, B e DL, então vamos fazer a nossa integral. Então eu tenho segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4. A integral de BDL, então eu vou quebrar em 4 pedaços. Integral sobre 1, mais a integral sobre 2 e 4, mais a integral sobre 3. Quanto dá a integral sobre 2 e 4? 0, porque os dois estão fazendo 90 graus. Então, ó, esse cara dá 0. Quanto dá a integral sobre o segmento 1, se eu chamo esse pedacinho aqui, essa distância de L? Oi? B1 vezes L, certo? B1 está passando exatamente sobre a linha vermelha. Então, eu vou ter aqui, ó. Então, eu encontrei que a minha integral sobre o meu segmento 1 dá B1 vezes L. Tirei o módulo, sem o setinha quer dizer que é o módulo. Agora, quanto dá a integral sobre o segmento 3? Menos B2 vezes L. Menos B2 vezes L. Agora, pela nossa lei de Ampère, como não tem corrente, isso tem que ser igual a 0. Então, B1 menos B2 vezes L tem que ser igual a 0. Se L é diferente de 0, isso implica que B1 teria que ser igual a B2. Só que, olha, ele é não uniforme, ele não tinha que ser não uniforme? Pronto, provamos por absurdo. Você não pode ter essas 3 coisas satisfeitas simultaneamente. Tá bom? Todo mundo entendeu? Agora, nós vamos fazer o nosso último exemplo aqui, um último exemplo interessante de lei de Ampère. E o nosso exemplo é o seguinte, é o toroide. O toroide é muito parecido com o solenoide, né? Pega um solenoide e agora a gente vai rodar ele e fazer uma rosquinha. Então, pega uma rosquinha, né? Uma boia de piscina, aquelas boias de piscina, enrole um fio em torno dele, tá? Então eu vou desenhar de cima a minha rosquinha. Essa aqui é a minha rosquinha, tem raio 1. Agora eu botar a minha rosquinha, a parte de fora da minha rosquinha está aqui, ó, tem raio 2. R2. Tá bom? E agora eu peguei o meu fio e estou enrolando ele aqui, ó. Meu fio entrou aqui dentro, ó, saiu aqui fora, entrou aqui dentro, saiu aqui fora, estou enrolando. Então aqui, olha, eu vou dizer que tem corrente entrando no quadro, corrente entrando no quadro, e aqui eu tenho corrente saindo do quadro. Corrente saindo do quadro, corrente saindo do quadro, corrente saindo do quadro, entrando, saindo. Tá? Então esse aqui é um corte transversal no meu toroide, né? Na minha rosquinha. Tem uma simetria nesse problema? Tem simetria?
Sim, tem simetria no problema. Não é um pouco diferente da simetria que eu tinha lá no solenoide. Mas se eu olhar o toro de cima, se eu olhar a minha rosquinha de cima, a boia de cima, ele tem uma simetria circular aqui. Então, para que eu use a lei de Ampère para fazer esse cálculo, aonde eu tenho que sentar e qual é o caminho que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher um círculo centrado exatamente no centro dos dois círculos, dos dois anéis, né? do raio interior e do raio exterior do meu toroide. Então, olha, a minha lei de Ampère, integral de BdL, é igual a μ0I no interior. Então, o caminho que eu vou escolher vai ser o quê? Bom, vamos ver para que lado o campo magnético roda. Põe meu dedo na direção da corrente. Essa aqui tem uma corrente I que está entrando no quadro. O meu campo magnético circula no sentido horário aqui, ó. Então, o meu campo magnético, B, está fazendo assim. Deixa eu botar de verde. Esse aqui é o meu campo magnético, B. Então, B está indo nessa direção. E eu escolhi um círculo. Um círculo de raio R. Agora, eu vou calcular, vou escolher o meu DL. Bom, eu vou escolher, nesse caso, o meu DL também no sentido horário. Pela simetria do problema, o módulo de B é o mesmo em todos esses pontos do toro. Se o módulo de B é o mesmo em todos os pontos do toro, ele pode sair da integral, e nós ficamos com a integral de dl ao longo desse caminho. Né? O ângulo entre B e dl, o ângulo entre B e dl é zero, então nós ficamos com 2π, a integral de dl me dá 2π vezes esse raio R aqui, ó, verde. Isso é igual a μ0 vezes a corrente que está no interior. A corrente que está no interior é o quê? É o número de enrolamentos que eu fiz aqui de novo. N. Vezes a corrente I que passa em cada fio. Então, eu achei que B é μ0 Ni sobre 2πr. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, à medida que eu vou me aproximando da parede externa do toroide, o campo vai ficando mais fraco. Você vê que aqui, olha, a densidade de fios também vai aumentando. É diferente daquele problema dos dois planos infinitos, em que a densidade de fios no plano de baixo e no plano de cima era a mesma. Aqui a densidade dos fios de cima vai diminuindo. O número deles por unidade de área. Lembra que era isso que entrava na fórmula do campo magnético lá do plano? Tá bom? Entenderam? Alguma dúvida desse problema? Não. E se você quiser agora pegar um toroide, pegar um cilindro, né? O toroide é um cilindro que você fechou nele mesmo. Tentem fazer o seguinte problema em casa. Dada essa expressão, calcule quando o campo magnético dentro do toroide, quando o raio R, esse raio R1 aqui, vai ficando muito grande. Ou seja, a expressão é quando R2 menos R1 for muito, R2 menos R1, que é o R, né? Que é quando esse número for muito menor, não, isso. Quando o R1 menos R2 menos R1, esse número, chama epsilon, tá? Esse número for um número muito pequeno, quando o quê? Pequeno que tem que ser comparado a alguma coisa. Comparado a R1, quando isso acontecer,
Ou seja, quando o toro for muito grande, imagina, é um anel de 10 quilômetros, mas eu tenho um cilindrinho de 10 centímetros. Oi? R2 menos R1 é um número pequenininho. Essa distância, eu quero que seja muito menor, essa distância eu quero que seja muito menor do que essa daqui. Então, eu tenho um anel de 10 quilômetros, mas é um anel de 10 centímetros de diâmetro, mas a distância dele até o centro do anel é de 10 quilômetros. Então eu quero que você, a partir dessa expressão, encontre a expressão do cilindro, do campo magnético dentro do cilindro infinito. Por quê? Porque se você olhar, se você tiver uma curva super lenta, né, que são 10 quilômetros, localmente isso tem que parecer um cilindro. Todo mundo entendeu? Exatamente como aqui, olha, a Terra é uma esfera, mas localmente ela parece um plano. Tudo bem? Então tentem fazer esse problema em casa. Diga. Isso, agora é essa que eu vou falar agora. O que acontece se eu jogo uma partícula carregada dentro do meu toroide? Isso é o que eles chamam de tokamak, né? Eu tenho um tokamak, vocês fizeram um exercício, caiu na provinha. Então agora eu coloco uma partícula carregada aqui, ó. Ela entrou aqui com uma determinada velocidade v. E ela tem uma carga q. O que acontece com ela? O que a gente falou sobre as auroras? O que acontece com ela, com a partícula? Ela começa a se mover numa órbita circular em torno das linhas de campo, uma órbita helicoidal. Então, a partícula carregada aqui dentro fica circulando em torno das linhas de campo magnéticas. Todo mundo consegue entender isso? Porque, olha, eu tenho V, B me dá uma força centrípeta. Tá certo? Lembra? Ó, se eu tenho um campo magnético indo para cima e eu entro com velocidade v nessa direção, então é v, b, aí me dá uma força centrípeta, eu começo a circular em torno de uma determinada órbita. Se eu tenho uma velocidade na direção da linha de campo, então eu começo a fazer uma hélice em torno da direção da linha de campo. Tá bom? Agora, imagina o seguinte. Imagina que você quer reproduzir o que tem dentro do Sol. Você quer fazer fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Fusão nuclear é você pegar dois átomos, a mais simples, e aquilo que acontece no centro do Sol, é você pegar dois hidrogênios e juntar fazendo um núcleo de hélio. Pega dois prótons e você aproxima eles o suficiente para fazer um núcleo de hélio. Ah, mas como se os prótons não são positivos? Por que dentro do núcleo de hélio os prótons ficam felizes ali? Eles não estão felizes, né? Eles queriam ir para longe um do outro. Só que existe uma outra força na natureza que passa a agir quando a distância é muito pequena. Essa chamada interação nuclear forte. Quando a distância é muito pequena, ela é a que manda. Ela é mais forte do que a repulsão coulombiana entre as partículas. Lá dentro do núcleo, a grosso modo, o que acontece é isso. É uma cola. Se você aproxima suficientemente os prótons, essa outra força começa a ganhar da repulsão elétrica e junta os dois prótons. Essa força então decai muito mais rápido? Isso, ela decai muito mais rápido. Na verdade, a verdade é o seguinte, a maneira como nós entendemos hoje é que você tem os quarks. Os quarks, eles trocam essas partículas que são chamadas, que transportam a interação, chamada gluons, cola. Então, dentro de um próton tem 3 quarks e eles ficam trocando gluons. Você pega um outro próton que está do lado, gluons, então, flutuam de um próton, flutuam para o outro e fazem uma interação efetiva entre os prótons. Essa interação, os gluons, eles agem a uma distância muito pequena. Essa é uma teoria física chamada cromodinâmica quântica. Tá? E ela... Por que chama cromo?
Mas chama cromo é porque os quarks têm o que se chama de cor. Você precisava porque precisa de 3. Você precisa de 3, em vez de ter mais e menos, tem 3. Então eles chamam de cor. Então, cor e sabor. Então, aí chama cromodinâmica quântica, você precisa dessa carga, só que não é carga, porque não é positivo e negativo, se chama de cor. E aí, então, essa interação entre eles essa interação só atua a distâncias muito pequenas, porque esses gluons só agem a distâncias pequenas. Eles têm uma certa massa. Na verdade, a interação é muito forte. Ela é extremamente forte, mas ela decai rápido, exatamente porque ela é muito forte. A constante de acoplamento não é perturbativa, essa é a palavra correta. Então, o que acontece é que, se você aproxima 2 prótons, eles então ficam ligados. Agora, se você pegar a sua tabela periódica, e pegar a massa de um átomo de hélio e a massa de 2 hidrogênios e somar a massa dos 2 hidrogênios, você vai descobrir que a massa de 2 hidrogênios somadas, é menor que a massa de um átomo de hélio. Por quê? Não, pode somar os seus hidrogênios, pega um deutério, pode botar lá. Você vai ver que vai dar menor. O que? Oi? Ou pega lá o número de prótons, o número de nêutrons, você precisa, soma tudo, vai dar menor. Por quê? Oi? Então, porque você faz essa ligação, você cria um estado ligado. Só que, na hora que você cria esse estado ligado, você sobra um pouquinho de energia extra. Para onde vai essa energia? O que acontece? Você juntou esses prótons, você juntou esses seus nêutrons, você fez o seu átomo de hélio, seu núcleo de hélio ali dentro. A massa ficou, você minimizou a energia porque você ganhou energia fazendo essa ligação forte. Essa diferença de massa que fica, vocês já viram aquela equação do Einstein? E igual a mc²? Essa diferença de massa é super pequenininha, mas você multiplica pela velocidade da luz ao quadrado. Você falou que a soma das massas dos prótons era menor do que... Não, a soma dos dois é menor do que a do hélio. E aí, essa diferença, a soma de 2 hidrogênios separados, menos a massa de um hélio, essa diferença é transformada em energia na forma de fótons, que são liberados no núcleo da estrela, em forma de radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética, então, depois, empurra a sua estrela para fora. Isso que impede a estrela de cair, né? De cair dentro dela mesma. Porque a força gravitacional puxa a estrela para dentro dela. Ela está empurrando todas as coisas para dentro, para o centro. Essa é a força gravitacional. As coisas começam, os seus átomos começam a se bater ali dentro. A se bater, eles batem, mas eles nunca se tocam por causa da repulsão coulombiana lá dos seus núcleos, entre os núcleos de hidrogênio e de hélio. Eles nunca se... Eventualmente, a pressão fica tão grande que você colide 2 desses. E na hora que você colide 2 desses, você libera radiação eletromagnética para fora. O fóton tem massa zero, está pouco, nesse instante, até sente a ação da gravidade, mas ele consegue, ele tenta sair da estrela. Então, você cria uma competição entre 2 coisas. A estrela quer cair dentro dela mesma. E no instante que ela quer cair dentro dela mesma, ela força, eventualmente, átomos a ficarem suficientemente próximos para que essa outra força da natureza comece a funcionar, comece a agir. E aí, nessa hora, você libera fótons que a pressão de radiação, a pressão dos fótons empurra a estrela para fora. Então, a estrela fica querendo cair para dentro dela pela gravidade e a radiação fica empurrando a estrela para fora. E aí ela fica oscilando em equilíbrio durante bilhões ou bilhões de anos, dependendo do tamanho da estrela. Quanto maior a estrela, menor é a vida dela. Apesar dela ter mais combustível, a gravidade é tão maior que ela gasta o combustível dela mais rápido. O que é o combustível? São esses átomos de hidrogênio que você tem lá na estrela, quando ela nasce. E assim a estrela vai fundindo os diversos elementos químicos. Primeiro pega hidrogênio, transforma em hélio. Depois cria carbono, cria oxigênio. Ela vai queimando e ela vai passando pelos ciclos
até eventualmente chegar no ferro. Quando ela chega no ferro e ela começa, e a gravidade, se ela tem massa suficiente e a gravidade é grande o suficiente para empurrar e fazer a fusão de ferro, ela explode numa supernova. Porque a energia liberada é gigantesca, né, na hora dessa fusão. Ela entra nesse novo ciclo no final da vida dela. Tá? Se a estrela não tem uma massa suficiente para acontecer isso, então existem alguns outros destinos que a estrela pode ter. O Sol, por exemplo, não tem massa suficiente para explodir numa supernova. O Sol ele vai se transformar numa gigante vermelha, que é quando ele vai queimando esse combustível mais pesado, oxigênio, carbono, e vai produzindo um monte de coisas, e ele vai crescendo de tamanho, porque na hora que ele vai liberando essa energia, ele cresce de tamanho. Então, no instante em que o Sol virar uma gigante vermelha, o diâmetro dele vai ser mais ou menos o raio da órbita da Terra. Depois disso, chega uma hora que ele se contrai, ele explode, perde uma parte externa a parte externa da atmosfera dele, e uma parte interna se diminui e se transforma numa anã branca. É uma estrela fria, quase morta. Continua emitindo radiação, mas ela é muito fraca. Agora, se ela tem uma massa suficientemente maior, um pouco maior, ela passa por esse processo, né, de explosão numa forma de uma supernova. E a parte que sobra dela é implodida para dentro. Na hora que ela é implodida para dentro, podem acontecer duas coisas. A primeira delas é que, se a massa é grande, mas não imensamente grande, você força os prótons e os elétrons dos seus átomos juntos. E aí você forma uma sopa atômica ali dentro, que chama de estrela de nêutrons. O que segura a estrela de nêutrons não são mais as forças da natureza, a força forte, não. O que segura é o princípio de exclusão de Pauli. Porque elétrons e prótons são férmions, eles não podem ocupar o mesmo estado quântico, eles não podem ficar parados num determinado lugar. E isso segura a estrela. O princípio de exclusão de Pauli segura a estrela num lugar. Aí você tem uma coisa que tem mais ou menos a massa do Sol, mais 13 quilômetros de diâmetro. Então é enorme, super compacto. Tá? Agora, se a massa for suficientemente grande, for maior ainda do que isso, aí nem o princípio de exclusão de Pauli segura. E é quando você cria um buraco negro. Tá? Bom, então, por que eu falei isso aqui agora? Porque agora, imagine... divagamos, né, um pouco. Imagine que eu quero reproduzir o que acontece dentro do Sol. Para isso, o que eu tenho? Eu tenho os meus átomos. Eu pego gás hidrogênio, jogo dentro de um forno e começo a esquentar o meu forno. Por quê? Porque eu quero esquentar exatamente como a estrela esquenta. Eu quero juntar os meus átomos o máximo possível, tá? Para que eles se aproximem e, eventualmente, um desses átomos, um desses núcleos de hidrogênio, se aproxime tão próximo de outro que essa outra força da natureza, chamada de força nuclear forte, passe a ganhar da repulsão coulombiana e junte esses dois caras liberando energia dentro de uma estrela. Esse é um processo chamado de fusão nuclear. Ele é um processo limpo, porque ele é o que gera... Ele gera só hélio, por exemplo, e ele libera um monte de energia, mais que que a fissão nuclear, que é pegar dois átomos, um átomo de urânio e quebrar ele em dois. Na hora que você faz isso, de novo, a diferença de energia da massa inicial e da massa final é transformada por mc² em energia liberada para fora. E essa diferença de energia é o que acontece, por exemplo, numa bomba nuclear, né, de fissão nuclear, e dentro de um reator de fissão nuclear, que é quebrar os átomos. Diga. A energia gerada pela fissão e da fusão é gerada pelo quê? A fissão se divide Isso. e vem... Da ligação, daquela energia que estava mantendo aqueles prótons aqueles núcleos ligados. Essa energia, quando você quebra a ligação, que mantém aqueles pedaços de nucleons, né, aqueles núcleos ligados, né, presos ali dentro, essa diferença entre uma parte é transformada em energia que sai para o ambiente. Na fissão é a mesma coisa. Na fusão é a mesma coisa. É a diferença de energia. Massa e energia são a mesma coisa. Somar massas é somar as energias que as partículas têm. A massa de repouso é a energia dela.
Então, essa diferença de massas é que é transformada em energia. Pega um átomo de urânio, vê o decaimento dele, soma as massas do que fica no final e compara com a inicial. Essa diferença é transformada em energia. Tá? Bom, então, o que você quer reproduzir no tokamak ou no reator de fusão é exatamente isso, é uma energia limpa, supostamente barata, por quê? Porque você precisa de deutério, que é um elemento, é o hidrogênio com um nêutron a mais, como você tinha falado. A água do oceano é rica em deutério, você pode pegar deutério, né, chamada água pesada. Você consegue pegar ela no oceano, você separa e você faz e coloca lá no seu reator para fazer os seus hidrogênios, para alimentar o seu reator. E aí você tem que esquentar para reproduzir o que acontece dentro da estrela. Na hora que você faz isso, o que aconteceu? Você vai esquentando, vai esquentando. O que acontece com um gás quente? Oi? Vai virando um plasma, é isso que acontece, é um plasma. O que você pegar um plasma, né, um gás hiper, mega quente, milhões de graus, como é que você vai confinar esse fulano? Como é que você vai prender esse fulano? Se você pegar e botar numa caixa de aço, o que acontece com... derrete. Então você não pode deixar o plasma encostar nas paredes do seu recipiente, da onde você está contendo o plasma. E para isso você precisa de uma prisão, uma coisa que não deixe o plasma chegar lá. Então, na década de 70, se inventou, acho que 60, já tinha pensado nisso, se pensou num tokamak, nesse toroide. Por que acontece? Se você joga agora as suas partículas carregadas, o seu plasma aqui dentro, eles estão andando. Só que o que acontece quando eles estão andando dentro de um campo magnético? Eles ficam andando circularmente, eles ficam numa órbita circular. Vocês lembram que a órbita, a raio da órbita, depende da velocidade e depende da intensidade do campo magnético. Então, se eu gero um campo magnético suficientemente forte, eu faço as órbitas serem suficientemente pequenas para que eu nunca encoste nas minhas paredes. Tá? Então, agora nós chegamos numa grande encruzilhada. Porque você tem que prover energia para gerar o campo magnético, para não encostar na parede. Tá? Então, se não, no instante em que você faz isso, você gasta energia. Até hoje, todas as vezes que isso foi feito, foi montado, você gastou mais energia aprisionando o plasma do que retirando pelo processo de fusão dos elementos ali dentro. Agora, no momento, hoje, existe um projeto no sul da França, internacional, para a construção de um grande equipamento, num grande tokamak, aparentemente tiveram grandes avanços na construção e design de campos magnéticos nos últimos 10 anos. E é um projeto enorme, agora ele não pode ser pequeno, porque as escalas têm que ser suficientemente grandes para valer a pena, que se funcionar, você vai ter o elemento de fusão, você vai ter essa possibilidade de ter fusão nuclear. Diga. Não, ele não fica estacionário, ele fica girando em umas órbitas. Não, ele fica assim, olha. Ele fica confinado. Ele fica controlado ali, ele não encosta nas paredes. Então, quando você... Só que até hoje, você gastou mais energia para fazer isso do que você tirou. Eles esperam mudar isso. Existe um outro projeto de fusão nuclear, que é o Ignition, National Ignition Project, acho que se chama, nos Estados Unidos, onde o processo é completamente diferente. Nesse outro processo, o que eles fazem é o seguinte, eles põem uma bolinha de deutério lá, bem no centro, e aí eles colocam um monte de lasers, aqui, 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 aqui. Eles carregam os lasers com capacitores gigantescos e eles disparam os lasers todos simultâneos. Pá! E aí eles implodem a bolinha. Então, existem esses dois projetos sendo montados atualmente, tentando chegar no processo de fusão nuclear hoje, que seria a revolução na nossa energia. Tá?
Mas a fusão nuclear é dita a tecnologia do futuro, de um futuro que nunca chega. Porque desde a década de 70 se fala que, não, daqui a 5 anos teremos fusão nuclear, daqui a 5 anos teremos fusão nuclear, e ela não chegou ainda. Tá? Mas ela seria uma solução para todos os problemas que a gente tem de energia. Já foi feito fusão nuclear? Já foi feito fusão nuclear. Você vê, uma bomba de hidrogênio, a bomba H, é uma bomba de fusão nuclear. Só que para fazer a fusão nuclear, você usa uma bomba atômica, uma bomba de fissão nuclear. Você pega uma bomba de fissão nuclear e você implode o seu núcleo de hidrogênio, de deutério, para fazer a fissão, a fusão. Tá bom? Então, essa aqui é o tokamak que vocês viram na lista de exercício. Tá bom? Bom, agora, achei. Agora, eu vou falar de uma última aplicação antes da gente falar de torque e de torque. Eu falei para vocês do problema de uma espira, lembra? E aí, quando eu quis falar de um momento magnético, né, eu falei de uma espira. Imagina que você tem uma espira, tá? E aí você passa uma corrente I nela, e aí você gera um campo magnético aqui dentro, B. Tá bom? Na verdade, o campo vai fazendo assim, né? Mas a espira era um pedaço de metal que passava uma corrente. Agora vamos levar isso para a coisa mais básica que você pode fazer. Vamos imaginar o átomo de Bohr. O átomo de Bohr, que vocês já viram, você tem um núcleo, e em volta desse núcleo você tem um elétron que está girando numa órbita circular. Tá bom? Se eu viro o meu plano da órbita de lado, o que parece esse elétron girando? Uma espira. O elétron parece uma espira. Então vamos calcular o momento magnético devido a essa espira fundamental, a espira de um elétron girando em torno do núcleo do átomo de Bohr. Então, para isso a gente precisa da corrente. Né? Se a gente tivesse a espira, como é que a gente calcularia o campo magnético bem aqui no centro, dado uma corrente I? Oi? Pode fazer Biot-Savart, mas tem uma outra possibilidade também, que é, imagina só que essa bolinha é muito pequena, o raio é muito grande, então a gente sabe que vai ser μ0, o campo magnético B seria mais ou menos, né, aqui no centro, seria mais ou menos μ0I sobre 2π vezes 2π vezes essa distância aqui, ó, que é o raio de Bohr. Tá bom? Todo mundo entende o que eu falei? Imagina que o fio é um fio muito grande, né? A curva é muito pequena. Lembra aquela aproximação? O raio de curvatura é enorme. Então, localmente ele parece um fio infinito. Vamos lá. É uma aproximação razoável. μ0I sobre 2πr, mas podíamos ter feito pelo Biot-Savart também. Bom, agora, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Qual é a corrente que a gente quer? A corrente de um elétron. O que é a corrente? Carga por unidade de tempo, não era isso? Então, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho que o meu elétron, ele vai e gira em torno dessa órbita. Ele vai e gira em torno da órbita. Vai e gira em torno da órbita. Se eu pegar e olhar aqui quanto tempo ele leva para passar, isso aqui é o período da órbita. Então, a corrente é a carga do elétron dividido pelo período da órbita. Então, a corrente I, do que seria a minha espira, seria a carga do elétron na verdade é menos vamos fazer em módulo, dividido pelo período. Agora, o período quanto é?
ele tem que andar uma distância 2πr, né, no tempo do período, t. Então, o meu período t é 2πr raio de Bohr, meu período 2πr dividido por t é a minha velocidade, a velocidade do meu elétron ali em volta. Certo? Então, eu posso dizer que o meu período t é 2πrb sobre a velocidade do meu elétron. Então, a minha corrente seria 2πrb é 2πrb vezes a velocidade v. Certo? Essa seria a corrente do meu elétron. Corrente que seria da espira. Agora que eu tenho essa corrente, eu vou ter que usar que a órbita é circular. Se a órbita é circular, como é que a velocidade se relaciona com o raio? Isso, é V igual a ômega R. Tá bom? Então vamos substituir as coisas que a gente tem aqui, ó. Então, o campo magnético é dado por isso daqui. Se eu quiser calcular o momento magnético, o que era o momento magnético? Era o campo magnético vezes a área. Todo mundo lembra? Então, o campo magnético aqui, mais ou menos, é dado por isso. Agora, a área dessa minha espira era π raio de Bohr ao quadrado. Tá bom? Então, o momento magnético μ, que é o que eu quero calcular, é a corrente vezes a área da espira. E aí agora a gente vai calcular que isso seria EV sobre 2π raio de Bohr vezes, agora, a área, π raio de Bohr ao quadrado. Os π se cancelam, os raios de Bohr, esse cancela com esse, e a gente encontrou que o momento magnético μ, ó, que está aqui, ó, seria o momento magnético, o módulo dele seria EV raio de Bohr sobre 2. Tá bom? Agora, o momento, o que era o momento angular? Alguém lembra o que é o momento angular? O que era o torque? O momento angular, eu vou falar isso daqui a 1 minuto, mas o momento angular é o produto vetorial de R com o momento linear. Então, o módulo do momento angular é RP seno dos dois, só que nesse caso aqui, olha, o vetor posição é radial, o vetor velocidade é tangente, o seno o ângulo entre os dois é de 90 graus, o seno dá 1. E isso aqui seria mr vezes v, porque p é momento vezes a velocidade. Então, olha o que apareceu aqui, ó. O nosso momento aqui, ó, ficou escrito com o momento de dipolo, nosso μ, como ERV sobre 2. Tá certo? Bom, mas agora eu vi que RV aparece aqui em cima. Então eu posso escrever isso aqui como L sobre M RV. Então eu encontro aqui que o meu momento de dipolo seria E sobre 2M módulo do momento angular. Por que eu escrevi em termos do módulo do momento angular? Porque se você lembra de estrutura da matéria,
o átomo de Bohr ele é quantizado em termos do momento angular. Então, o momento angular, ele pode ser, ele não pode assumir qualquer valor. No átomo de Bohr, o momento angular, o módulo do momento angular, ele é 1 inteiro vezes uma constante da natureza, que é h cortado, é h dividido por 2π. E esse inteiro é 1, 2, 3, e aí vai. Essa é a condição de quantização de Bohr. Então, na hora que você joga aqui, o átomo de Bohr diz para a gente que isso aqui, o momento de dipolo seria h cortado ao quadrado vezes n ao quadrado dividido por 2m, isso. Tá certo? Onde n é igual a 1 para a primeira órbita, no caso do hidrogênio. 2, 3, 4 e assim vai por diante. Agora, para você, o resultado ele está errado por um fator de 2, que para você resolver você precisa de mecânica quântica. Além disso, ele está errado porque o momento angular dos elétrons de mais baixa energia no átomo de hidrogênio não é 1, é 0. Isso você só vê em mecânica quântica. De verdade, não no átomo de Bohr. O modelo de Bohr está errado. Tá? Mas a gente viu que o momento magnético de um elétron em volta do núcleo dá um valor não nulo. Então, em princípio, todo átomo que você tem lá no seu material tem elétrons girando, está gerando um campo magnético. Só que, na maior parte das vezes, o que acontece? Você tem elétrons girando num sentido, você pode ter elétrons girando no outro sentido, numa coisa semiclássica, e aí, na média, dá 0. Na verdade, não é isso que acontece. Os elétrons eles não giram na direção horária e na direção anti-horária. Na mecânica quântica, eles giram nas duas. Né? Então, diga. Ah, não é H quadrado, é L sobre V, desculpa, é HN. Eu estava lembrando do átomo de Bohr, a energia do átomo de Bohr vai com L quadrado. Desculpa, vai com 1 sobre L, é com 1 sobre N ao quadrado. E aí eu confundi as coisas, mas não tem o quadrado. Tá? Então, é exatamente assim que você começa a tentar explicar o magnetismo. Mas, no final das contas, o magnetismo orbital, esse raramente contribui. Aquele que dá realmente os seus ímãs e faz os seus ímãs é aquele magnetismo que vem dos spins dos elétrons. Tá bom? Bom, agora nós vamos começar um tópico que é parte ele vai ser muito útil no 23, que é o torque. É o torque sobre uma espira. E isso é importante, tá? Porque é assim que a gente constrói motores e constrói geradores. Então, vamos imaginar a seguinte coisa. Eu tenho uma espira que eu vou fazer quadrada para simplificar o meu desenho. Tá? E nessa espira, eu passo uma corrente I, nessa direção, I. Tá? Agora, essa espira passando aqui nesse quadro, tem um campo magnético. Vamos dizer que esse campo magnético está apontando nessa direção aqui, ó. Tá bom? O campo magnético IB está apontando nessa direção. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa espira, ela está rodando sobre um eixo. Então, vamos ver quais são as forças que estão agindo sobre os diversos segmentos da espira. Então, se a gente voltar e lembrar da nossa expressão da força sobre um fio, a expressão da força sobre um fio é IL produto vetorial com o campo magnético B. Então, se eu pegar aqui, olha, a direção do L é a direção da corrente. Nesse caso, ó, meu dedo está nessa direção, ele é paralelo ao B. Então, esse pedaço da espira tem força 0 agindo sobre ele. Esse pedaço da espira tem um ângulo de 180 entre B e a corrente. Certo?
B está para lá e a corrente está para lá e B está para cá. Então também dá 0. Certo? Agora, qual vai ser a força sobre esse segmento aqui? Bom, DL está entrando no quadro, B está indo naquela direção. Então, deixa eu desenhar aqui de lado. Ó. Tá, é a mesma espira, só que sem a visão, só que vista de cima. Aqui está o nosso eixo de rotação. Tá? Aqui está a nossa corrente para cá. O nosso B está indo para lá. E B, a força, então, nesse caso, está indo para onde? Para baixo. Né? Quando eu viro aqui, olha, aqui nesse segmento eu tenho uma força para baixo. Essa aqui eu vou chamar de força 1. Agora, e nesse segmento daqui? Nesse segmento aqui eu tenho uma corrente I indo para cá, o campo magnético está para lá. I, B, e agora esse segmento, aqui eu tenho uma força para cima. Me dá uma força para cima, F. Tá certo? Então, o que vai acontecer com a espira? Se ela está presa em torno do eixo de rotação. Então, é como se fosse uma gangorra. Tem uma gangorra, desse lado você tem uma criança, essa criança empurra a gangorra para cima, essa daqui vai para baixo. Então, agora aqui eu tenho uma força para cima, uma força para baixo, essa espira começa a girar. Se eu quiser calcular o torque, como é que você calcula o torque? A gente tem um eixo de rotação, você sempre tem que usar o eixo de rotação. Você pode voltar lá nas suas notas de FEMEC, porque esse é o único ponto aonde, ali em relação ao eixo de rotação, é o único lugar dentro do problema, dos pontos que pertencem à espira, dos pontos que pertencem à balança, é o único ponto que é um referencial inercial. Todos os outros pontos estão acelerando, estão se mexendo. Então, você pode pensar em torque, em momento angular, relativo a qualquer referencial inercial. Se eu estiver do lado de fora da balança, eu consigo calcular o torque devido na balança com o meu referencial. Só que na balança, o único lugar que eu posso sentar e ainda ser um referencial inercial é no eixo de rotação. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai calcular em relação ao eixo de rotação. E a gente vai chamar isso aqui do nosso vetorzinho R, nosso vetor R, que vai do eixo de rotação até onde a força é aplicada. A ideia do torque, então, seria, você pega o vetor R, você tem a sua força F, e a gente vai definir a tendência de rotação que vai aparecer, vai ser dada pelo torque da força F, que é o produto vetorial de R com F. Tá bom? Nesse caso aqui, olha, o ângulo é de 90 graus. Então, o módulo do torque é simplesmente R vezes a força F. Tem um outro torque do outro lado. O que importa é a soma dos dois torques, é o torque total. Então, só que desse lado, o que acontece? Tenho R, o vetor F para baixo, o meu torque está indo na direção de vocês. Do lado de cá, R, vetor para cima, o meu torque está indo na direção de vocês. O torque devido a essa força e o torque devido a essa força se somam, dando um torque resultante. Então, o torque total é igual a R2RF. Certo? É o torque desse lado e o torque daquele. Se você ainda for purista, né, se você quiser saber o que isso vai dar, isso é igual ao momento de inércia da prancha, da barra, vezes a aceleração angular, ômega ponto. Tá bom? É isso assim que você calcula, deveria ter aprendido em FEMEC ou em Física do Contínuo. Tá? Bom, esse é o torque devido a essa espira sente quando ela está exatamente nesse plano. Agora, o que aconteceria se eu
giro um pouquinho a espira. Então, o eixo de rotação continua no mesmo lugar. Só que agora a espira, ela foi inclinada um pouquinho pela própria força do torque, né? Ela começou a girar. A corrente I continua indo nessa direção. O que vai acontecer com a minha força? A força nesse segmento aqui, vai continuar sendo cancelada. Ela não vai importar. Agora, nesse pedaço, o que aconteceu? A corrente I está entrando, o campo B continua indo naquela direção, tá? Então, a corrente I está entrando, o campo B está indo naquela direção, o meu torque continua apontando para baixo. Todo mundo percebeu isso? Não? Sim? Desse lado daqui, ele continua indo para cima, e do lado de cá, ele continua indo para baixo. A força. Agora, vamos ver o torque. O torque era produto vetorial de R com F. Só que R é esse vetor posição aqui. Bom, agora deixa eu refazer o meu desenho. Então, o meu eixo de rotação. Agora eu estou a um determinado ângulo. A minha força F continua aqui para baixo. E essa força aqui continua aqui para cima. Tá bom? Só que, e o meu vetor R continua sendo esse. Que é onde a força está sendo aplicada. R, F. Agora, o produto vetorial de R com F, vamos ver o que vai dar agora. O produto vetorial de R com F vai ser R, F, ele vai... R, F, continua entrando, fazendo exatamente como antes, entrando dentro do quadro. Eu acho que antes eu falei que estava dando para fora do quadro, mas está dando para dentro, né? Era assim, R, F para dentro. E do outro lado é a mesma coisa, R, F para dentro. Os dois continuam se somando, os dois torques. Só que agora o ângulo não é mais 90 graus entre eles. Então, quando eu tirar o módulo desse torque, vai ficar módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre os dois. O ângulo entre os dois, tá? Na verdade, é esse ângulo daqui, ó. Porque o que você vai fazer? Ó? É o ângulo entre esses dois vetores. Está aqui, ó. É esse ângulo entre esses dois vetores que vai dar esse ângulo mais 90. Seno de 90 mais alguma coisa, dá aquela alguma coisa. Tá bom? Entenderam? Então, o torque total agora não é mais dado dessa forma, mas ele tem esse ângulo, seno de θ aqui, que é I, a aceleração angular. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, se você tem uma espira, você joga ela, passa uma corrente por ela e joga um campo magnético, ela começa a girar. Tá joia? Agora, o que acontece no instante em que a espira gira completamente e chega do outro lado? Se ela estiver a 90 graus, qual vai ser a força sobre ela? Zero, ela não vai fazer nada. A soma dos torques vai dar zero, certo? Agora, e se ela estiver a 180 graus, o que vai acontecer? Oi? Vai inverter o sentido. Agora a corrente não está mais saindo do quadro desse lado, ela está entrando, porque o fio está para cá. Então, essa corrente aqui, olha, agora está apontando para dentro do quadro. Então, vai ficar I, B, ele vai para baixo. Então, se você pegar e quiser construir um motor desse jeito, você vai ter um problema. Porque quando a espira girar a 180 graus, ela é freada. Oi? Exatamente, essas são as duas maneiras que você pode, uma das maneiras que você pode fazer é exatamente essa. É que quando você chegar no meio do caminho, você inverte a corrente. Sim, tem que ficar invertendo o sentido da corrente. Ah, e como é que você faz isso? Bom, você pode fazer uma corrente alternada, ou você pode ser mais esperto ainda. Você faz o seguinte, a sua corrente está passando aqui, certo?
E aqui, olha, você põe os contatos que estão ligados na bateria. De forma que, quando você girar a espira, o contato que estava desse lado passa a tocar do lado de cá. E o contato que estava do lado de cá toca no fio do outro lado. E aí, com isso, você fica invertendo o sentido da corrente toda vez que a espira gira um pouquinho. Passa dos 90 graus. Todo mundo entendeu? E é assim que você faz um motor. Certo? Eu sei que vocês estão cansados, eu também, mas eu queria falar de uma última coisinha para antes da aula que vem, que é o campo magnético o que acontece quando você tem uma barra correndo. Quando você tem uma barra, imagina que você tem o campo magnético apontando nessa direção, na direção de vocês. E agora eu coloco uma barra. E essa barra metálica, um pedaço de metal, não tem nada nele, mas é uma barra que eu estou puxando de forma com que ela tenha uma velocidade V nessa direção. O que vai acontecer com as cargas dentro da barra de metal? Oi? Elas sentem a força de Lorentz. Então, se eu tenho aqui cargas positivas e cargas negativas, na verdade você deve fazer assim, negativas são positivas vermelhas, negativas verdes. O que vai acontecer? B está para fora do quadro, então as cargas positivas se moveriam para baixo e as cargas negativas se moveriam para cima, certo? Então, as minhas cargas positivas vão migrando aqui para baixo. E as minhas cargas negativas vão migrando aqui para cima. Mas quando você começa a separar cargas positivas de cargas negativas, né? Então sobre as cargas, sobre uma carga que está aqui no meio, ela sente uma força magnética, certo? Que é a carga dela, Q, vezes a velocidade B, vezes o campo magnético. Quando elas migram e elas ficam separadas, positivas e negativas, o que aparece no problema? Aparece um campo elétrico. Então, agora que apareceu um campo elétrico aqui no meio do caminho, o novo conjunto de cargas que quer se separar, além dessa força magnética, tem que sentir uma força elétrica. Bom, a força magnética queria fazer essa separação. A força elétrica quer fazer em que direção seria a separação? Em que as cargas, essa carga positiva, ela gostaria de ir para baixo ou para cima pelo campo elétrico? Para cima. Então, a força elétrica, ela é oposta à força magnética. Seria Q vezes o campo elétrico. Só que os dois estão em sentidos opostos. Eu botei só módulo aqui, né? Se eu fosse fazer a força total, que é a soma da elétrica e da magnética, eu tinha que somar as duas. É menos QVB. Iria existir uma situação, então, que quando eu estou puxando a carga, a barra, em que essa força total ficaria zero. Ou seja, nenhum outro par de cargas positivas e negativas iria migrar aqui mais do meio da barra. Então, nesse instante, eu tinha que o campo elétrico é igual a V vezes B. Então, só tem um campo magnético externo no meu problema. Mas apareceu um campo elétrico. E esse campo elétrico apareceu de onde? Se a velocidade V fosse zero, teria esse campo elétrico? Quem fez o trabalho para separar essas cargas, no final das contas? Eu que puxei a barra. E esse aqui vai ser o primeiro passo para a gente, na terça-feira, começar a lei de Faraday. Tá bom?